Conversando com especialista. Olá para você que sintoniza o programa Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estamos juntos trazendo para você informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior patrimônio, a sua saúde. E no programa de hoje vamos falar sobre a importância de lavar as mãos, o cuidado que você deve ter para evitar a proliferação de bactérias. Esse é o nosso assunto de hoje. Fique com a gente. Saúde no ar. A importância da lavagem das mãos no combate a infecções. É sobre isso que nós vamos falar aqui no programa de hoje, chamando a sua atenção e fazendo uma alerta sobre a necessidade de adquirir esse hábito. Quem conversa com a gente é o médico infectologista da Prefeitura de Salvador e também professor da Escola Baiana de Medicina, Dr. Robson Reis. Muito bom dia, Dr. Robson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Excelsior. Lavar as mãos é um gesto simples, mas que pode fazer toda a diferença na área de saúde, também para a prevenção de algumas doenças. Sem dúvida. Hoje, na verdade, sabe-se através de demonstrado, isso não é só falar, né? Hoje a gente demonstra, através daquilo que nós já falamos até em outra situação aqui, baseada em evidência, que o simples ato de lavar a mão constitui de maneira isolada a principal maneira de você evitar infecções hospitalares, né? Transmitir infecção hospitalar. Eu diria até que no dia a dia outras infecções também. No dia a dia, pegando já assim a rotina diária, muitas vezes as pessoas trabalham, elas manuseiam dinheiro, elas pegam coletivo e ao retornarem para casa, para o ambiente de trabalho, não há esse hábito, né? Você chegar ou sair de um ambiente e lavar as mãos. Isso a gente não percebe, as bactérias, elas não são visíveis, mas elas estão ali. Talvez esse fato tire da ideia das pessoas de colocar isso na rotina também diária. Com certeza, não tenha dúvida. No geral, a gente percebe-se quem é que tem mais aquela coisa de lavar as mãos. Aqueles que conseguem ver, nós chamamos até esse nome, alguma sujidade visível. Sim. Então, se sua mão está suja, né, de alguma substância, o que for, né, incomodando, você acaba lavando as mãos. Mas o que você colocou é de maneira importante. Os vírus, as bactérias, os fungos, as micobactérias, eles não são visíveis a olho nu. Então, assim, temos sim que criar esse hábito de lavar as mãos. Lavar as mãos toda vez que sair do banheiro, toda vez que formos realizar algum tipo de alimentação, né? Teoricamente, até após cumprimentar algumas pessoas, né? Aquela pessoa pode ter acabado de tossir, de espirrar, né? E faz isso muitas vezes na mão e acabar ao cumprimentar você, transmitindo toda aquela carga viral ali para sua mão. Você coça o nariz, coça a boca, acaba contraindo essa doença. Não é um exagero. A pessoa pode estar ouvindo, você que está em casa acompanhando Saúde no Ar de hoje, ou no seu trabalho, enfim, no seu veículo, pode dizer, não deve ser tão simples assim. Esse contato único, apertei a mão de uma pessoa e já corro o risco de uma infecção. Eu estou aqui com um especialista no assunto, médico infectologista, Dr. Robson Reis. Isso. O que acontece? Aquilo que nós falamos. Lógico que a maioria das pessoas elas vão estar saudáveis, né? No dia a dia. Agora, aquelas pessoas que estão doentes com algum quadro viral respiratório, né? O que acontece? Vamos supor, uma influenza, um H1N1, até um resfriado comum. Quando eles têm o hábito de tossir, de espirrar na mão, que não utilizam lenço, nem a dobra do cotovelo, como até nós orientamos no dia a dia, você deixa em sua mão várias partículas de vírus ali. E ao cumprimentar outra pessoa, imagine, olha a forma de contágio dessas doenças. Primeiro, você espirra, você tosse, ficam partículas virais no ar. Você tem esse risco de contrair. Agora, a outra maneira é uma maneira muito mais comum. Nesse, você vai inalar, teoricamente, algumas partículas virais. Agora, imagine na mão, quando a pessoa tosse ou espirra em sua mão, ou espirra na mão dela mesmo, quantas milhares de partículas vão estar ali, né? E você, ao cumprimentar outra pessoa, quantas você vai transmitir. Então, sem sombra de dúvida, inclusive já é comprovado isso, que a maneira mais comum de transmitir o vírus de influenza é através do contato direto, através de aperto de mão, não é? Não é nem um vírus de transmissão respiratória, mas assim um contato direto, o aperto de mão em si é a principal modo de transmissão. Apertou a mão de alguém, não é, enfim, falta de educação, é excesso de cuidado, não. É cuidado mesmo com a sua saúde, lavar as mãos. É aquilo que a gente falou, interessante que quando a gente vai ler sobre o hábito de dar as mãos, a gente até pensa, né, de se cumprimentar apertando as mãos, aqui talvez até de uma maneira mais calorosa, não, nos países do hemisfério sul, aquele abraço, né, um beijo no rosto, que for. Eu diria que um beijo no rosto que for onde você não tem um contato com a mão em si, talvez seja até mais tranquilo, né? Mas o aperto de mão tem isso que nós falamos. E o interessante é que isso é um hábito da Idade Média. E quando você vai ler, fala, por que dar as mãos? Aí era para
mostrar que não estavam armadas, as pessoas não estavam armadas, né? Então, isso é até bem interessante. Mas é aquilo que eu falei. Se você cumprimentou alguém, o que for, não é para sair correndo para lavar as mãos, mas é evitar uma coisa fundamental: não ingerir alimentos sem ter lavado as mãos. E outra coisa, principalmente, tá trazendo essa mão que você acabou de cumprimentar à região da boca ou à região do nariz, que é por onde penetra a maioria dos parasitas, a maioria das infecções virais. Então, eu acho que isso é importante. O Dia Nacional de Lavagem das Mãos, da importância da lavagem das mãos, e por isso o nosso tema aqui no Saúde no Ar. Agora, quando falamos em lavar as mãos, há também um critério, né, para essa lavagem, algumas orientações básicas para que essa lavagem realmente surta efeito. Não tenha dúvida, né? E, assim, é um protocolo até bem exigente. Você realmente trabalhar de uma maneira eficaz essa lavagem das mãos, né? Às vezes, o pessoal da CCH, que é o Controle e Comissão de Infecção Hospitalar, e eles acompanham alguns profissionais lavar as mãos que dizem: não vou lavar porque eu já sei como lavar as mãos. E, de fato, quando as pessoas passam a lavar, eles percebem que não é todo mundo que sabe lavar as mãos, né? Então, você começa pela região palmar, lógico, depois você tem que passar pela parte dos dedos e unhas, é a região interdigital, né? Entre os dedos. Então, tudo isso é importante, né? Lavar e saber com que produto lavar. Nós sabemos que o simples fato de você lavar com água já reduz bastante. O fato de você utilizar sabão, mais ainda. E até substância com álcool, né? A substância à base de álcool. Interessante em questão álcool, porque aquele álcool gel, ele favorece, ele demonstrou algumas coisas. Não é que ele é mais eficaz do que o sabão, mas ele, na verdade, incentiva até muitas vezes a higienização mais rápida, né? Então, assim, acaba sendo interessante o uso desse álcool gel também. Mitos e verdades com relação ao controle e ao combate de infecções. Vamos falar ainda aqui sobre esse contato, né, com alguns vírus, através desse contato pessoal. Já estamos falando do aperto de mão, da necessidade de lavar as mãos, o uso do álcool gel, mitos e verdades e dúvidas que você tenha sobre infecção. Nós estamos falando sobre isso e alertando você sobre a importância da lavagem das mãos nesse dia em que o tema está sendo colocado na pauta também da discussão e da orientação. Claro que o profissional de saúde, ele deve, por obrigação, ter esse hábito, mas também cada pessoa, no seu dia a dia, ter o cuidado com esse detalhe simples e que pode fazer muita diferença. Estávamos falando sobre essa importância de lavar as mãos dentro do ambiente hospitalar. Isso é regra, nem sempre acontece. Há até uma comissão que fiscaliza, mas não só os profissionais de saúde, mas os visitantes. Muitas vezes entram e saem sem esse hábito, doutor. Perfeito, não tenha dúvida, né? Inclusive, assim, algumas coisas, alguns pacientes, alguns familiares, eles até não entendem, né? Então, tipo... Sim. Ele está internado no hospital, tal, está internado no posto de saúde e muitas vezes é dito: você não pode levar alimento para aquele paciente. Ah, por que não? Então, porque muitas vezes você pode estar levando fonte de infecção ali, via aquele alimento ou via qualquer outra fomites que nós falamos aqui, os contatos indiretos. E essa questão de lavar as mãos é importante. Então, toda pessoa que vai visitar um ente querido, que esteja internado no hospital, ele deve sim lavar as mãos, porque ele está vindo da rua, ele está trazendo, na verdade, outras bactérias diferentes. E temos que lembrar o seguinte: se alguém está internado, teoricamente, acreditamos que tem um problema de saúde ali. Então, você está mais frágil por uma infecção, que seja por um trauma, por uma cirurgia, né? Por um AVC, por um infarto, alguma coisa desse tipo. Então, você já tem um sistema imune, teoricamente, um pouco mais abalado, né? Então, suas defesas do organismo estão mais direcionadas para resolver aquele problema. Então, se entra alguém com infecção, talvez se você tivesse em outro momento na rua, você não contraísse a doença. Mas de um ambiente hospitalar, você está mais propício a isso, até porque você está fora do seu ambiente de domiciliar, você está longe de seus familiares, e tudo isso nós sabemos que acaba contribuindo para baixar a imunidade. Então, o ato de lavar as mãos não é exclusivo, perfeito você ter colocado isso, vai ser do profissional de saúde, mas também, principalmente, quem vai visitar. Então, hoje os hospitais, somente UTI, unidades semi-intensivas, nós ficamos bem atentos a isso. Entrou um familiar, já fica uma pia ali na frente dele, com água, sabão, degermante, clorexidina, o que for, e o álcool gel. Então, sempre orientado ele lavar as mãos e lavar de uma maneira correta. E não só ao entrar, principalmente também ao sair. Ele vai para casa, vai ter contato com familiares, com outras pessoas, e podem estar transmitindo aquilo ali, o que é pior também. Porque geralmente as bactérias que são transmitidas no ambiente hospitalar são bactérias que nós chamamos de multiresistentes. Elas já estão tão acostumadas com os antibióticos que elas passam a desenvolver resistência a boa parte desses medicamentos. É tanto que hoje nós temos bactérias chamadas Klebsiella pneumoniae SBL, né, chamada Escherichia coli SBL, ou seja, tem gente com infecção urinária hoje que tem que internar para os antibióticos, porque antibiótico oral já não trata, imagine, né? E nós temos até aquela outra, KPC, que foi muito conhecida, né? Klebsiella pneumoniae carbapenemase. O que significa isso? É uma bactéria que ela desenvolve mecanismo de resistência à maioria dos antibióticos, imagine.
né? Então, assim, lavar as mãos ao visitar aquele ente querido para o proteger e principalmente para proteger as outras pessoas e você mesmo quando sair do hospital também. Então, elas não são visíveis, mas estão aí. É importante a disseminação dessa informação como cultura mesmo. Colocar isso na prática diária da vida, está ensinando isso nas escolas, passando essa informação em todos os ambientes. Porque com esse gesto simples, podemos evitar proliferação de doenças e combater também algumas infecções, fazer um controle realmente. Isso começa em casa, começa com a educação domiciliar e é claro que todos também nós estamos aqui para alertar você sobre a importância disso. Estávamos falando também durante o intervalo, doutor Robson, sobre aquele ambiente. Quando você leva um filho para a emergência, às vezes por uma necessidade, teve um trauma em casa, bateu o pé, apertou o dedo na porta e você vai até uma emergência. E às vezes você entrou com um problema de saúde e sai com outro. Porque dentro daquele ambiente, aquilo que está circulando, às vezes fala isso, por que levar para a emergência por qualquer coisa? E que cuidado deve se ter quando você precisa ir a uma emergência de hospital para não sair com outro problema que já está ali? Isso. Na verdade, duas coisas aí são importantes. Primeiro é o tempo que ele vai permanecer nesse ambiente. Lógico que a gente já falou aqui, já falei em outros locais também, em outros meios de comunicação, que hoje, independente se você tem ou não plano de saúde, você vai esperar nas unidades de emergência, seja pública ou privada. Então, o pessoal fala, às vezes eu fui no hospital público, no posto de saúde e esperei 2 horas. Eu diria que hoje, nas unidades particulares, quem tem plano de saúde vai esperar esse tempo ou talvez até mais. Então, primeiro é o tempo de espera que vai estar envolvido, porque é o tempo que você vai estar exposto a essas outras doenças. Outra coisa é que no momento de aguardar para a consulta, o ideal é que você fique em ambientes abertos. Não fique em salas muito fechadas, salas pequenas, né? E a outra coisa que é importante também, principalmente em relação às crianças, é que elas adotem, na verdade, assim, uma postura mais de ficar próximo à mãe, ao pai. Que não fique perambulando pela emergência, brincando, correndo no canto, no outro, ou no chão, ou pegando pelas paredes, ou nas cadeiras, manipulando aquilo ali, objetos da unidade de emergência. E, principalmente, não colocar a mão à boca. Né? E acho que isso é a principal maneira, porque aquilo que nós falamos, tantas doenças respiratórias, como agora tivemos um surto de rotavírus, Sim. a transmissão é orofecal. Então, é orofecal? Mas o que acontece? Se você teve contato, aquilo que você até falou, com a maçaneta, ou o que for, e você acaba, tocou nessa maçaneta, depois levou a mão à boca, você vai se contaminar. Então, atenção, pais responsáveis, quando você se dirige a um ambiente como esse, a uma emergência, por algum motivo, ficar atenta. Às vezes aquela criança fica correndo, fica brincando, coloca a mão no chão, pega em tudo e depois leva a mão à boca. E os pais estão ali esperando, aguardando, com a única preocupação de ser atendido logo, não percebendo o risco que está exposto. Mas não tenha dúvida, porque além dessas doenças virais intestinais, que nós falamos até em outra oportunidade aqui, o rotavírus, né, o adenovírus, noravírus, temos essas outras situações também, né? Aquela de doenças respiratórias, o H1N1, as viroses respiratórias, todas elas, você pode ser transmitida, não, só quando espirra, quando fala. Não, aquilo que a gente falou, alguma pessoa espirrou, na verdade, na mão ali, pegou naquela maçaneta do hospital, Já sentou passou. numa cadeira, aí a criança vem e coloca a boca ali perto, ou manipula aquela região, pronto. Claro que não é colocar a população em pânico e dizer para as pessoas que vocês fiquem, enfim, né, atento a cada instante nesse estresse absurdo. Não, mas é unicamente dizer que isso existe. A infecção por transmissão de vírus e bactérias é real, elas não são visíveis, mas estão aí em todos os ambientes, alguns de forma mais intensa. E o que você precisa fazer, simples, é o que estamos lembrando no dia de hoje, no dia dedicado à lembrança e ao cuidado com a lavagem das mãos. Lavar as mãos, basicamente isso. Agora, a infecção hospitalar é uma outra questão. Você começou a falar sobre isso. Ali naquele ambiente, como ocorre? O que é infecção hospitalar e por que acontece com umas pessoas e outras não? Isso, olha o que é interessante. Hoje, na verdade, nós chamamos de infecção relacionada à assistência à saúde. Por quê? Aquelas pessoas que vieram de clínicas de diálise, aquelas pessoas que vieram de home care, aquelas pessoas que vieram de outros locais, eles, na verdade, assim, eles também são considerados, teoricamente, infecção hospitalar. Como o serviço de home care, como, né, aquela população carcerária, né, essas pessoas de clínicas de diálise, o que for, eles não estão, lógico, no ambiente hospitalar, nós chamamos hoje de infecção relacionada à assistência à saúde. Por quê? Porque sabemos que essas pessoas podem ter as mesmas bactérias de uma pessoa de um ambiente hospitalar, né? Então, por estar frequentando esse serviço de saúde, teoricamente. Então, assim, esse é o conceito.
E o que é interessante, Patrícia, é que às vezes uma pessoa entra num hospital, vamos supor, uma fratura, internou um idoso por uma fratura de colo de fêmur, um trauma, uma queda. Ele chegou no hospital ali, com 24 horas, com 36 horas, ela começa a tossir, a ter febre, o que for, e o médico diagnostica uma pneumonia. Aí a pessoa, aí o médico, aí o familiar vai dizer, não, ele não entrou dessa maneira, ele pegou uma pneumonia no hospital. Não, o conceito é um quadro que se desenvolve após 48 a 72 horas e ele está instalado na unidade de saúde. Então, se isso iniciou antes das 48 horas, ele já veio de casa com esse problema. Mas, às vezes, o fato dele ter se manifestado no hospital, alguns familiares acham que contraiu no hospital. Então, o conceito Porque efetivamente ele se manifestou ali? É por conta do tempo? Do período de incubação. Incubação. Isso, período de incubação. Então, isso é importante. Então, por conta do período de incubação. Então, o conceito de infecção relacionada à saúde, à assistência à saúde, é aquele que se inicia após 48 a 72 horas. Sai um pouco do tema da questão da lavagem das mãos, porque esse é o assunto que a gente quer bater muito nessa tecla e deixar bem claro para você e quer que você dissemine realmente essa ideia da lavagem das mãos, onde você esteja, na sua comunidade, no seu grupo de mães, na sua escola, entre os seus alunos, enfim, para a sua igreja, que você leve essa ideia da lavagem das mãos como importância, um importante hábito de higiene e saúde. Mas eu quero falar de uma outra questão que está muito na atualidade, que é a questão da chikungunya, né? A gente fala muito do vírus, dessa transmissão, mas é uma doença que as pessoas estão preocupadas com a ebola. Tivemos quase aí uma possibilidade de um diagnóstico. Felizmente, o Ministério da Saúde divulgou nessa segunda-feira que os 2 testes para o ebola, que seria o primeiro caso detectado, diagnosticado no Brasil, deu negativo, mas as pessoas ficam preocupadas. Logo que uma doença surge, isso vai passando também no caso da chikungunya, que já chegou em Salvador. Isso. O ebola, na verdade, ele tem algumas características, só falando sobre o ebola, que faz com que a gente tenha um risco, teoricamente, menor de transmissão. Qual é? Primeiro é que a transmissão é feita somente através do contato direto. Então, o fato de, pela via aérea, né, respiratória, não há transmissão, mas sim contato direto. Lógico que o vírus é extremamente contagioso, mas não é tão fácil, não é assim por via respiratória. Então, vamos supor, uma pessoa que encontra-se no avião, um avião fechado, no ônibus, o que for, se uma pessoa estiver doente, só vai contrair quem teve contato direto com aquela pessoa, né? Então, assim, ou com algum produto, ou algum fômite que nós chamamos, né? Um meio indireto que aquela pessoa ali acabou utilizando aquele objeto. E a outra coisa interessante sobre a ebola é que ele só transmite quando a pessoa já manifesta sintomas. Então, diferente de algumas doenças, tipo varicela, que é a catapora, onde 24, 48 horas antes de aparecer a febre, aquelas vesículas no corpo, a pessoa já pode estar transmitindo, e até a influenza, o resfriado comum, onde 24 horas de aparecer o estômago já pode transmitir. Não é ebola não, só transmite depois que aparecem sintomas. Em relação ao chikungunya, é um vírus parecidíssimo com o vírus da dengue, lógico, é outro vírus, transmitido por 2 tipos de mosquito, aliás, 2 mosquitos da dengue, né? Um é o Aedes aegypti, o outro, na verdade, é o Aedes albopictus, né? Que é o mosquito que também pode transmitir o mosquito da dengue, não comum aqui pra gente, mas também pode transmitir. E ele, na verdade, tem uma característica importante. Embora o quadro álgico de dor seja mais importante, principalmente o quadro de dor nas articulações, ele tem uma taxa de mortalidade menor, né? Então, assim, na Índia tivemos 1.300.000 casos de chikungunya. Nenhum óbito de chikungunya. Acredita-se que a taxa de mortalidade seria de 0,1 a 0,2%, ou seja, muito menor do que o quadro da dengue, né? Mas é uma doença muito parecida. O que chama atenção um pouquinho em relação à dengue é que dengue, a dor é o corpo todo, chamamos de febre quebra-ossos, né? E tem a febre alta. Chikungunya tem a febre alta, a dor no corpo todo mas é muito mais comum a dor nas articulações, é o que sobrepõe. Várias coisas aí, a questão da alimentação, a questão da falta do serviço nas unidades. Isso, na verdade, Patrícia, o que é que a gente coloca? Mara, você tem razão, né? Então, assim, eu diria que nas unidades públicas de saúde, unidades particulares, lógico, eu acho que é um pouquinho mais cuidadoso em relação a isso, mas as públicas também deve haver esse cuidado, porque a infecção tá para todo mundo. A infecção não escolhe se você é preto, branco, rico, pobre, se você tem plano, se você não tem, tá para todo mundo, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, sem sombra de dúvida, nossa função como cidadão, o que for, em uma situação como essa, a gente sabe que é difícil, às vezes a gente não sabe nem a quem recorrer, mas eu acho que é denunciar sim a vigilância sanitária numa situação como essa, né? Então, não pode em hipótese alguma, né? Primeiro, assim, não deve esses locais de lavar as mãos ou ter à disposição álcool gel ser somente dentro de um banheiro. Quer dizer, você precisa entrar no banheiro para lavar as mãos? Não. Isso deveria estar nas enfermarias, deveria estar nas salas de espera, deveria estar nesses locais também. Então, o local de lavar as mãos, né? O local seja lavar as mãos com água e sabão, o que for, seja com álcool, utilizando
utilizar um álcool gel, né? Então, assim, deveria estar à disposição não somente, repito, dentro de banheiros, mas em corredores, dentro de consultórios, né? Dentro das enfermarias, dentro dos apartamentos, onde tem à disposição nos hospitais particulares. Então, deve ter disposição, sim. Então, acho que deve ser denunciada a diretoria do posto, deve ser denunciada, se for um posto da prefeitura, à prefeitura, ao Estado, aos órgãos de vigilância, né? A vigilância sanitária. Eu acho que é importante, porque, de fato, isso é muito ruim. Em relação ao que a Gislene falou, é importante isso. Não devemos usar aquela toalha normal, de pano, e sim toalha de papel. E reconhecer realmente a importância de lavar as mãos, porque eu digo, repito, é a principal maneira, de forma isolada, de evitar a transmissão de infecção hospitalar. Venda e manuseio de alimentos também na via pública. E é muito comum, né? As pessoas vão lá, compram, tá tudo ali. Fácil. Exatamente. E não só via pública, até alguns delicatessen, alguns locais, padarias que utilizam alimentos que passaram por cozimento, né? O que for, e deixam ali fora de uma temperatura ambiente. A gente sabe que às vezes você tem complicação. Muitas vezes o problema de quem está na rua é onde lavar as mãos. Então, tipo, um vendedor ambulante, muitas vezes, que ele está vendendo, coitado, o salgado dele. Nós sabemos que a cidade de Salvador, outra cidade do Brasil em si, não temos banheiros públicos, né? Igual temos em outros locais onde você possa, além de fazer sua necessidade fisiológica, principalmente higienizar as mãos. Nós não temos isso. Então, muitas vezes, assim, será que realmente essa pessoa, ele não fica o tempo todo na rua, manhã e tarde, sem fazer uma necessidade fisiológica? Então, acabou lavando as mãos. Outra coisa, manuseando dinheiro, né? Então, assim, lógico que tem que tomar bastante cuidado. A gente não quer aquilo que o ouvinte falou, fazer um terrorismo aqui. A gente só quer chamar a atenção para tomar bastante cuidado em relação a isso. E temos algumas doenças. Em relação a essas que você falou agora, sobre alimentos na rua, temos as viroses intestinais, né? Por adenovírus, rotavírus, né? Até o bocavírus novo que chegou agora. As doenças bacterianas por salmonela, shigella, campylobacter yersenia. E são doenças muito comuns pós o período de carnaval. Por quê? Que é onde se vende mais tipo e consome esse tipo de alimentação. E tem até hepatite A, né? Que é importante a gente estar chamando a atenção aqui, que a transmissão, diferente da B e C, é orofecal, através de alimentos contaminados. Lavagem das mãos é o nosso tema de hoje, chamando a sua atenção para a importância desse ato simples, esse gesto simples, mas que pode evitar proliferação de doenças e garantir uma melhor qualidade de vida. E chamando a atenção também, falamos sobre os equipamentos nos hospitais e centros de saúde, que as pessoas também, no momento que você encontra, usar de uma forma que aquilo possa ser mantido também, né? Cuidar e zelar do ambiente hospitalar. É público, é nosso. Então vamos cuidar e vamos utilizar também quando você encontra da melhor forma possível. E quando não encontrar, por uma questão de saúde pública, de educação, buscar o órgão competente, as ouvidorias, fazer a denúncia, chamar a atenção que aquela necessidade existe. Essa é uma forma também de ser cidadão, de cuidar da saúde individual, da sua família e da saúde coletiva. É sobre isso que estamos falando e chamando a sua atenção. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Robson. Uma pergunta. Ô, doutor, eu sofri um acidente em 98, né? Aí 10 de janeiro de 98. Aí eu tive infecção hospitalar e comecei a usar Targocid de 400 miligramas, aquela infecção no osso, meu nome? Osteomielite, né? Isso. Aí eu voltei, quando foi o ano passado, voltei para o centro cirúrgico de novo, né? Depois de quase 16 anos, 15 anos. Aí eu comecei a usar Cubicin de 500 miligramas, vim para casa, tive que voltar de novo para o hospital. Aí, quando eu voltei para casa, eu fiquei de home care e fiquei usando Cefepima, né? Uhum. E aí eu fiquei de home care e tudo. Então, doutor, eu acho assim, que né, eu voltei para o centro cirúrgico, porque na primeira cirurgia que eu fiz, o colchão do hospital estava furado. Tá entendendo? Molhava os lençóis, chegava ao ponto de molhar a minha roupa. Então, o cara que dá um alerta aqui para quem precisar se internar em hospital, seja público ou particular, se tiver com colchão furado, vocês bradem mesmo, não aceitem não. Porque eu deixei para lá e o que aconteceu? Eu tive que voltar para o centro cirúrgico, fazer uma outra cirurgia. Tá bom. Não é verdade? E com risco grave, né? Gravíssimo. Pensei a sujeirada que não tinha nesse colchão furado. Tá bom. Tanta Obrigada. bactéria e infecção não tinha nisso. Obrigada, Eliette. Patrícia? Obrigada e bom dia. Bom dia. Na verdade, assim, realmente é interessante porque se você tem um colchão, ele tem aquela capa protetora ali, né? Geralmente poliéster, algum produto desse tipo, né? Plástico, o que for, a higienização é bem mais fácil.
Se você, teoricamente, tem um colchão furado, como você está falando, o risco de você conseguir albergar naquele meio ali bactéria, fungo, micobactéria, como nós falamos, ele é muito maior. Por quê? Porque aquilo é espuma. Então, lógico, uma espuma, ela já retém muito mais água, né? Imagine em relação às doenças, em relação a esses patógenos que nós falamos, vírus, bactérias, o que for, principalmente bactéria, no seu caso que você falou em relação à osteomielite. E todos esses, Eliette, olha que interessante, a gente estava falando aqui, são antibióticos extremamente potentes, né? Que não existe via oral, só existe através de medicação parenteral, que seja ele venoso ou intramuscular. Então tem que tomar um cuidado, lógico, com a questão do colchão, não somente a higienização dele, da maca, né? De todo o vestuário do hospital, isso é importante. Em relação ao ouvinte anterior, sem sombra de dúvida, tem que tomar um cuidado em relação a essas roupas que quando sai do hospital, volta para o hospital, frequenta ambiente externo, né? Então, isso é um cuidado que a gente deve ter. Lembrar que roupa, isso é importante? Não tenha dúvida, né? Eu concordo com você. Mas ainda assim é aquilo que nós falamos, a lavagem das mãos é o principal. Ok, parabéns então pelo trabalho, pela iniciativa das Obras Sociais Irmã Dulce e de outras unidades de atendimento em saúde, outros hospitais que também buscaram estabelecer uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para garantir o direito à educação também da criança ou do adulto que está hospitalizado. Se a criança está internada por mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela não precisa efetivamente estar longe da escola. É importante que o pai, a mãe, os responsáveis busque também esse direito e veja se naquela unidade hospitalar onde ele está internado, se é possível também fazer essa ponte entre educação e saúde. Parabéns mais uma vez a todos os educadores e particularmente esses que fazem esse trabalho entre educação e saúde, atendendo e educando dentro dos hospitais. E nós queremos já agradecer também aqui, deixar as considerações finais do Dr. Robson Reis, médico infectologista da Prefeitura de Salvador, professor da Escola Baiana de Medicina. De tudo isso que estamos falando aqui, a importância da lavagem das mãos, eu acho que é a coisa mais importante de se reafirmar, não é, doutor? Sem sombra de dúvida, né? Assim, além de ser o dia de lavar, ser homenagem a lavar as mãos, temos ainda a questão daquilo que nós falamos. A educação, Patrícia, que só colocando rapidamente, desde a infância é importante. Ensinar a criança a lavar a mão antes de comer, após sair do banheiro, né? Então, assim, após brincar no jardim, com terra, o que for, também lavar as mãos. Na hora de tossir, etiqueta ao tossir é uma coisa que quando a gente fala sobre influenza, viroses respiratórias, nós falamos isso, utilizar o quê? Utilizar a dobra do cotovelo, né? Para, na verdade, tossir nesse local. Então, todas essas medidas de saúde, qualquer local que a gente acesse vai estar lá escrito sobre isso, mas o mais importante ainda, repito, já falei durante o programa, a medida mais isolada e eficaz para o controle de infecção hospitalar ou até de doença externamente, o que for, é o ato simples de lavar as mãos. Seja lavar a mão com água e sabão, degermante, o que for, cloroxidina, como nós falamos, ou até usar o álcool gel a 70% que tem uma eficácia comprovada, sim. Então, esse álcool a 70% deve estar aí na rotina da vida das pessoas e dentro da unidade de saúde imprescindível. Mas não tenha dúvida, às vezes é até mais fácil a unidade de saúde ela colocar ali aqueles dispositivos, né, os dispensores de álcool gel, do que ter realmente uma encanação, uma pia, onde tem que ter o sabão, onde tem que ter aquele papel toalha, estar alguém recolhendo aquilo ali. Então, eu acho que vale a pena também quem é gestor do serviço de saúde prestar atenção nessas situações que é importante. E algumas pessoas hoje já têm esse hábito interessante, algumas mulheres de andar com álcool gel na bolsa, né? Então, algumas situações como essa de estar utilizando álcool gel de uma maneira rápida e eficaz. Então, coloca aí no seu kit batom, né? Escova, pasta de dente e álcool gel. Com certeza. Obrigada, doutor Robson, mais uma vez pela presença. Obrigada a você que fez com a gente o programa Saúde no Ar. Ligou, participou com a sua pergunta, sempre muito bem-vinda. Amanhã estaremos de volta com mais um assunto do seu interesse. E esse tema de hoje, lavagem das mãos, também estará no nosso portal. Saiba lá como lavar direitinho. Tem técnica para lavar as mãos e com esse gesto simples, você pode estar contribuindo e muito para a saúde sua, primeiro, da sua família e também a saúde da comunidade. Um grande abraço. Conversando com especialista.